O autismo leve, sem prejuízo no intelecto, gera alguma dificuldade na capacidade de analisar um paciente? Como, por exemplo, não conseguir aplicar uma técnica ou teoria? Obrigado. Olha, para saber se realmente teria um prejuízo e tal, seria simplesmente testando, né? Eu não saberia dizer se que é uma coisa muito única isso, né? Se causaria ou não. O que eu diria de uma maneira geral, eu acho que não, tá? Eu acho que não causaria, principalmente quando a gente fala na questão de teorias que são mais práticas, às vezes, né? Teorias que são mais práticas, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental ou a teoria comportamental mesmo, a análise do comportamento. Porque como é uma coisa, aí é um pouco que você vai olhar mais mecânica, né, ali daquele funcionamento, às vezes não vai ter tanto a necessidade ali das emoções, no sentido de você, nossa, o paciente está sofrendo, então ele está sofrendo assim, tal, né? Às vezes isso não vai ser tão relevante. Às vezes você tendo ali a prática, a prática no caso o mecanismo naquele funcionamento, aquilo ali já vai ajudar você a analisar porque ele funciona de tal maneira e tudo mais. Como até mesmo disse na pergunta anterior, o importante é que isso seja trabalhado, porque apesar de eu falar que tem essa questão mais mecânica, que não vai ser afetada tanto na questão das emoções, mas é importante você conhecer um pouco das emoções. E um dos problemas que a gente percebe na questão do autismo, às vezes é a dificuldade de controlar as emoções, de identificar o porquê sente isso e por aí vai. E aí você trabalhar com isso, de você aprender a identificar as emoções, responder quais são essas emoções e tal, e ter uma resposta melhor para essas emoções, pode ajudar você a reconhecer essas emoções também no paciente, né? Reconhecer essas emoções do paciente, ajudá-lo a perceber as suas emoções e isso auxiliar. Então, assim, o ruim que seria, eu acho que seria mais nessa questão, né? Seria mais nessa questão de, se a gente está falando do autista, às vezes tem essa dificuldade de reconhecer a emoção dele, o que ele está sentindo, por que ele está sentindo aquilo, e de reconhecer a emoção no outro, o que ele fez, o comportamento dele que ele fez que às vezes afetou o outro e tal. Se ele tem essa dificuldade de reconhecimento, isso pode sim afetar na terapia. Mas, como você disse, é um autismo leve sem prejuízo no intelecto. Se for nesse caso, se ele fizer um tratamento para isso, fizer um tratamento no sentido de aprender aí a identificar as emoções, de expressar as emoções, expressar de uma maneira correta, de conseguir observar o outro, né, essas pistas sociais, as coisas do ambiente, para poder ter uma resposta mais funcional. Se ele aprende isso, aí ele consegue também ensinar isso para o paciente e tudo mais, certo? Então eu acho que é uma coisa que é possível, desde que, assim como na pergunta anterior, faça um tratamento também para poder aprender aí a se comportar da melhor maneira possível e você ter os estímulos, né, do ambiente, os estímulos internos do corpo, enfim, e ter uma resposta mais funcional. Quando aprende isso, você consegue passar melhor para os seus pacientes essas coisas e conseguir trabalhar. Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido, tá? Se a gente está falando de uma coisa leve, com um intelecto bom e tal, eu acho que não tem problema nenhum, desde que faça o seu devido tratamento. Porque isso a gente poderia colocar, até mesmo se a gente nem falar na questão do autismo, uma pessoa muito depressiva, uma pessoa bipolar, uma pessoa muito ansiosa, qualquer transtorno de ansiedade, se ela não consegue reconhecer, né, o que causa o seu problema e tudo mais, e aprende a trabalhar com isso, fica muito difícil dela ser mais neutra, digamos assim, e ensinar o paciente a lidar com essas coisas. Agora, se ela entende o seu problema e tal, lida com aquilo, entende como funciona e tudo mais, ela pode ensinar o paciente, além de saber como lidar com tudo isso. Tá certo? Espero ter respondido.